para acompanhar a leitura. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso de número 41. Palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tempestades às vezes são assustadoras. Quando eu penso nelas, eu me lembro de uma viagem que uma vez realizada para o litoral, quando no fim de tarde nós enfrentamos ali uma tempestade. Nós estávamos na beira do mar e em instantes o céu se fechou, relâmpagos e trovões assombraram, a tarde e o mar que estavam calmos agora se tornaram violentos e assustadores. E por incrível que pareça, nessa experiência, a grande surpresa que nós tivemos não foi a da tempestade, naquele momento. A tempestade aconteceu em si, mas o grande problema foi o dia seguinte. Porque quando o mar recebe uma tempestade, o grande problema é o dia seguinte, é o dia posterior. Porque os ventos e a ressaca criam ondas com mais de 3 metros, ondas que se tornam, de certa maneira, até impossível nós chegarmos até a beira-mar. Existiu, naquele momento, uma sensação de medo, uma sensação de pânico e uma sensação de observação. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas quando nós vemos uma ressaca marítima, nós não conseguimos desviar o nosso foco, nós não conseguimos desviar a nossa atenção para outra coisa, senão para um sentimento de desespero, para um sentimento de medo e de, sobretudo, cuidado. Eu não posso entrar nesse mar de maneira nenhuma. O texto que nós lemos destaca um momento assim, um momento de medo, um momento de pânico, um momento de observação, mas o que nós aprendemos diante do que nós lemos é que aquele que é seguidor de Jesus não pode viver assim. O seguidor de Jesus não pode viver em medo. O seguidor de Jesus não pode viver em desespero. O seguidor de Jesus não pode viver, de certa forma, em pânico. Muito pelo contrário. Aquele que é seguidor de Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, vive em fé. E nesse momento é justamente sobre isso que eu quero chamar a sua atenção, para nós pensarmos então no tema aquele que vive pela fé. O Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo de todos os evangelhos. Nós sabemos bem que os evangelhos falam das boas novas a respeito de Jesus. Jesus vai de um lugar para o outro, anunciando a vinda do reino de Deus, ensinando multidões, fazendo milagres, curando doentes. E aí, para ajudar ele nessa tarefa, Jesus escolhe 12 homens. Esses 12 homens acompanham a ele por toda parte. E eles são chamados agora do seu círculo íntimo pessoal, são chamados de discípulos. E nesse momento do texto que nós lemos, Jesus está juntamente com esses homens, os seus discípulos, na região da Galileia. Mais precisamente, Jesus havia mandado os seus discípulos para que eles fossem para o outro lado do mar, o mar da Galileia. O mar da Galileia, na realidade, é um lago. Ele é a maior fonte de água doce, de água fresca de toda a região de Israel. Ele tem aproximadamente aqui 22 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. E por ter esse tamanho considerável, por conta das grandes ondas que são provocadas pelos ventos fortes que acontecem, que vêm a esse lago, agora esse lago é chamado de mar. Pode ser bem visto nos evangelhos como o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, ou como nós vemos no texto, o mar da Galileia. Em um lado do mar, esse mar alcança um povo, o povo galileu. No outro lado do mar, esse mar alcança um outro povo, o povo gadareno. E aí, então, acontece nesse momento aqui uma tempestade. Ventos fortes sopram naquela região, e esses ventos fortes
fazem com que aconteça uma tempestade. Jesus havia ordenado os seus discípulos para que eles fossem rumo ao outro lado do mar da Galileia, e o texto nos diz que era o mesmo dia em que Jesus havia ensinado a multidão. Já era o final de uma tarde. E aí, às vezes, você pode se perguntar, então, mas por que nós vamos subir num barco no período da noite? Pode ser perigoso. Esse texto nos ensina que Jesus, então, ele não preocupado com essa questão das tempestades ou com a questão do mar, estando cansado, ele chama os seus discípulos e vai para o lago, mostrando para esses discípulos que ele é Deus, que ele tem o controle de tudo, e que não existe tempestade, que não existe águas profundas que possam assustá-lo. Se nós observarmos o texto, nós não vamos entender qual é a causa, qual é o motivo pelo qual Jesus diz aos discípulos, vamos para o outro lado. Mas se você for estudar a história, você vai entender que Jesus ele chama os discípulos para ir para o outro lado, porque Jesus não era muito bem visto pelas autoridades. Jesus ensinava as multidões, trazia o seu ensino. Esse ensino era ofensivo para as autoridades, principalmente as autoridades religiosas, e Jesus corria o risco até mesmo de ser preso por conta do seu ensino. Ele então vira para os discípulos e diz, passemos para o outro lado. Jesus ele se coloca entre aqueles que porventura queriam o prender e a água, e as águas profundas do mar da Galileia. Ele não está preocupado, ele descansa, ele é Deus, mas ele também é homem, ele está cansado, ele está exausto, foi um dia um tanto cheio, mas ele não se preocupa com os perigos do lago. Ele sabe que tudo está sob o seu controle, e aí Jesus então diz para aqueles homens, passemos para outra margem. Enquanto isso, ele resolve dormir. De repente, um forte vento acontece, fim de tarde, início de noite, levanta-se uma grande tempestade, e o cenário que nos é descrito agora é um cenário de medo, é um cenário de pânico, é um cenário de observação. Os discípulos estão temerosos, eles não sabem o que pode acontecer. Se o barco fosse aportado, se o barco fosse apoitado numa das margens, eles poderiam ser presos. Se eles estivessem no meio do lago, eles poderiam naufragar. E aí é onde nós vemos que eles então vão para o lago. E Jesus na popa dormindo sobre o travesseiro, agora é acordado. Os homens estão dizendo, mestre, não te importa que pereçamos. Jesus se desperta, repreende o vento, e ele diz então apenas as seguintes palavras, acalma-te e emudece. E por fim, ele repreende não somente o vento, mas ele repreende os discípulos. Ele diz, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meu irmão, essa experiência fez com que os discípulos entendessem quem realmente é Jesus. Jesus é aquele que repreende os seus discípulos pela sua falta de fé. Aqueles que mais do que todos deveriam crer que Jesus é Deus, são os homens que não têm fé de que Jesus está no controle de tudo. Quando nós olhamos para alguns textos da palavra de Deus, como por exemplo Hebreus 11, no versículo 1, Hebreus diz para nós, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé, meu irmão, é quando nós não estamos vendo, mas nós cremos. Fé, meu irmão, é quando nós não temos confiança de que por mais que sejam enormes as tempestades, o Senhor é Deus. Fé, meu irmão, é quando nós entendemos que Deus pode fazer o impossível. E só é possível nós crermos no impossível através da fé. Aquele que é discípulo de Jesus não pode viver com medo. Aquele que é discípulo de Jesus não pode viver com pânico. Aquele que é discípulo de Jesus vive pela fé. Aquele que é discípulo de Jesus tem certeza de quem é Deus. Por isso eu queria falar com você rapidamente nessa manhã sobre o seguinte tema, aquele que vive pela fé. E eu gostaria de levantar aqui pelo menos algumas maneiras dentro do texto de como aquele que vive pela fé deve proceder, como aquele que vive pela fé deve viver. Se eu e você vivemos pela fé, nós devemos viver da seguinte maneira. Primeiro, versículo 35 e versículo 36, também o versículo 37. Aquele que vive pela fé deve crer
que o serviço de Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades. Aquele que vive pela fé deve crer que o serviço de Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades. Jesus está cansado da sua rotina. Ele é homem, mas ele também é Deus. Ele está passível de sofrer as mesmas lutas que nós sofremos, dentre elas o cansaço. Se nós lermos inclusive o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, lá no versículo 20, você vai ver que as multidões cercavam a Jesus constantemente, de uma maneira intensa, e agora já era tarde. Jesus então vira para os discípulos e diz o seguinte: vamos para outra margem. Versículo 35, se você olhar bem na sua Bíblia, está dizendo isso. E havia duas questões aqui a considerar nesse momento. A primeira, Jesus poderia ser preso porque ele não era bem visto pelas autoridades judaicas. Então, se ele ficasse em terra, ele poderia ser autuado. Ele era tido por Messias, muito embora a maioria dos judeus não acreditavam nisso. E aí, correndo o risco de ser preso, Jesus chama os discípulos para que eles possam ir para o lago. E eles vão passar a noite no mar, no lago de Tiberíades, no mar da Galileia. Mas, em segundo lugar, nós precisamos considerar também, Jesus estava dentro da embarcação agora, cansado, e ele dorme. E com a força da ventania, a segurança dos ocupantes do barco agora é ameaçada, as ondas vêm, e mesmo que a maioria dos presentes no barco, se você for parar para pensar, mesmo que a maioria dos presentes dentro do barco fossem pescadores, já estejam acostumados com o lago, os discípulos temem pelas suas vidas. E meu querido, existe uma lição muito grande para mim e para você, em primeiro lugar, dentro desse texto. A lição de que aquele que vive pela fé deve crer que servir a Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades. Não é porque eu sou discípulo, não é porque eu sou servo do Senhor que eu estou imune às tempestades, que eu estou imune aos problemas. Não. Poucos dos milagres registrados nos evangelhos deixaram os discípulos tão impressionados como esse. 4 deles, se você for parar para pensar, como eu disse, eram pescadores: André, Pedro, Tiago, João. Eles já conheciam o mar da Galileia desde a juventude. E eles já conheciam aqueles temporais, mas o que nós estamos encontrando aqui são 12 homens, temerosos com a situação que eles estavam enfrentando. Homens que eram discípulos, homens que serviam a Jesus, mas que nem por isso estavam imunes à tempestade. E o texto nos ensina que as ondas se arremessavam contra o barco. E ele já estava a se encher de água, medo, pânico, desespero, porque uma tempestade estava acontecendo. Pois bem, aquele que vive pela fé deve crer que mesmo servindo a Jesus, nós não estamos isentos de enfrentar tempestades nessa vida. E os discípulos enfrentaram muito bem isso. E a palavra grega, inclusive para se referir à tempestade aqui, é a palavra seismos. Essa palavra significa forte tormenta. O que os discípulos estavam enfrentando era uma forte tormenta, era uma tempestade violenta, era um vendaval, não era qualquer chuvinha não. As águas estavam rolando por cima do barco, enchendo a embarcação e trazendo desespero, apuro para o coração daqueles homens, dos seguidores de Jesus. Meu querido, aquele que vive pela fé não está imune de sofrer tempestades. E nós, eu e você também, se nós somos seguidores de Jesus, discípulos, servos, nós precisamos nos lembrar que mesmo na condição de serviço a Deus, de discipulado, nós não estamos imunes de sofrer apuros. Às vezes você pode parar para pensar: não, mas eu sirvo ao Senhor, não vai me acontecer nada não. Não é isso. Deus pode usar de situações difíceis para trabalhar fé nos nossos corações e fé até mesmo no coração daqueles que seguem a Ele, dos discípulos, porque quando nós servimos ao Senhor, nós não estamos imunes a problemas, nós não estamos livres de problemas, e muito pelo contrário, é comum nós vemos na maioria das situações que o serviço do Senhor é acompanhado de problemas mesmo, de lutas mesmo, de dores. E talvez você está ouvindo essa mensagem, e se você está ouvindo essa mensagem, está interessado em embarcar na embarcação da vida cristã, almejando bens, almejando riquezas, almejando bonança, eu quero dizer para você que você pode tomar muito cuidado com essa decisão.
Porque a vida com o Senhor pode ser muito diferente disso. Pode ser cheia de fortes tormentas, pode ser cheia de tempestades, pode ser cheia de problemas. Nós precisamos nos lembrar que, assim como os discípulos, nós, se estamos dispostos ao trabalho de Deus, nós vamos passar, sim, pela porta do sofrimento. A grande questão é como nós vamos passar por ela. Se ao passarmos pela tempestade nós vamos estar mais fortes na nossa fé, ou se ao passarmos pela tempestade nós vamos estar como os discípulos, desesperados, desesperançosos. Você e eu, quando falamos que temos fé, precisamos trazer à nossa memória o fato de que nós somos servos de um Deus que foi crucificado. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, o próprio Jesus disse o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É cruz. O serviço do Senhor, apesar de ser acompanhado de bênção, porque não existe nada melhor do que esse serviço, meu irmão, isso eu te garanto, é também acompanhado de suor, é também acompanhado de trabalho, e às vezes de tempestade, de luta, de sofrimento. Aquele que vive pela fé precisa saber disso. Aquele que vive pela fé precisa crer que o serviço de Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades. Charles Haddon Spurgeon, certa vez, disse a seguinte afirmação: nós precisamos de ventos e de tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autoconfiança e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Infelizmente, o alavancar de teologias erradas, pregando somente libertação, pregando somente prosperidade, pregando somente cura, tem influenciado a mente e o coração de muitas pessoas a acreditar que a vida de Cristo só tem riquezas, mas não é isso. A vida de Cristo e a vida com Cristo é cheia de tempestades, é cheia de problemas, é cheia de lutas, de dores, de aflições, de tribulações. Nessa semana, eu estou tendo a oportunidade de participar de um encontro da fé reformada. E no primeiro encontro, falando sobre como a igreja precisa se portar no período pós-pandemia, o doutor Augusto Nicodemos levantou algumas questões que nós precisamos observar. Dentre elas, o fato de que nós precisamos, eu e você, reavaliar alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de dons de curas e de dons de profecias, muito presentes no âmbito das igrejas pentecostais e neopentecostais de cunho mais aberto. Eu não estou dizendo aqui que esses dons não são bíblicos, não. Esses dons foram presentes na era apostólica, inclusive, se você for pensar. Nós sabemos muito bem disso. Mas hoje, é evidente que eles não aparecem. Nós vivemos num momento em que esses dons, se eles fossem presentes, nós teríamos uma igreja livre dessa pandemia. Você já parou para pensar nisso? Poderia, por exemplo, se profetizar a pandemia lá no ano de 2019, antes dela acontecer, e nós então estaríamos certos dos problemas e poderíamos nos preparar melhor para eles. Poderia, por exemplo, se curar as pessoas que fossem contaminadas, sem sequer o uso de medicação nem nada. É o que acontecia, por exemplo, no período apostólico. Logicamente, isso é algo que eu estou dizendo aqui com muito temor, com muito tremor. Não, de maneira nenhuma estou querendo desconsiderar a ação sobrenatural de Deus em curar enfermos de um estado que a ciência às vezes pode qualificar como impossível. Não. Deus pode, Ele tem poder para realizar qualquer tipo de cura, qualquer maneira de cura, como Ele quiser. No entanto, nós precisamos reavaliar isso, o conceito de dons, de curas, de profecias nos dias de hoje, e considerar o fato de que a teologia que precisa ser traga ao nosso coração é a teologia da cruz, é a teologia da dor, é a teologia da tempestade, do sofrimento, porque esse sofrimento pode ser uma ferramenta importantíssima de Deus para provocar no meu e no seu coração uma fé forte, saudável, certeza e convicção da soberania de Deus, da providência de Deus. Quando a tempestade vem sobre o barco, nós estamos calmos, com fé, certos de que aquele que vive pela fé pode sim enfrentar tempestades, pode sim enfrentar lutas, pode sim enfrentar tribulações. O nosso evangelho não é apenas o evangelho da bonança, o nosso evangelho não é apenas o evangelho da riqueza.
Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas aquele que vive pela fé não está imune a sofrer tempestades. O texto nos ensina uma segunda lição agora no versículo 38. Veja bem o que diz o versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que nós pereçamos? O versículo 38 agora tem um foco diferente. Enquanto o versículo 35, 36 e 37 mostra para nós que aquele que vive pela fé não está imune a sofrer tempestades, agora o versículo de número 38 nos ensina que aquele que vive pela fé deve crer que Jesus é homem. Aquele que vive pela fé precisa crer que Jesus é homem. Jesus tinha um corpo humano, exatamente igual ao seu, exatamente igual ao meu. Um corpo que sentia fome, um corpo que sentia sede, um corpo que sentia dor, um corpo que podia cansar e precisava até mesmo de repouso. Não admira aqui, de maneira nenhuma, o fato de que Jesus precisava de descanso naquele momento. Foi um dia pesado, de muito trabalho. Jesus estava com as multidões, e se você for parar para observar bem, as multidões foram tamanhas ao encontro de Jesus, que quando Jesus subiu no barco, e decidiu ir para o outro lado do mar da Galileia, as multidões seguiram ele mesmo em outros barcos. Jesus estava cansado. E Jesus precisava de descanso. E a lição preciosa para nós nesse momento aqui é que o nosso Salvador, meu irmão, ele é homem também. Isso tem um impacto tremendo nas nossas vidas. Porque se ele é homem, ele conhece as provações humanas. Se ele é homem, ele experimentou os mesmos problemas que eu e você experimentamos. Se ele é homem, ele conhece as nossas debilidades físicas, porque ele também sentiu elas. E aquele que vive pela fé precisa acreditar que Jesus é homem. Jesus, meu irmão, é perfeitamente capaz de entender o que nós desejamos, o que nós clamamos, o que nós pedimos. Se você ler, por exemplo, lá no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, você vai ver o autor de Hebreus nos dizer que nós temos um sumo sacerdote. Ele é Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, só que sem pecado. Jesus é homem. Ele sabe que tudo que nós sentimos, somos ou precisamos, ele pode atender porque ele também conhece o seu coração. O nosso coração precisa confiar na humanidade de Jesus. Ele é nascido de mulher, ele é gerado no Espírito, mas ele é nascido de mulher. E aquele que vive pela fé precisa crer que Jesus é homem. Sabe qual é o impacto que isso proporciona para o meu e para o seu coração? Veja bem, no final do século I, surgiu uma doutrina chamada de docetismo. O docetismo ensinava que Jesus não teve um corpo real. Realmente pessoas acreditaram nisso. Existiram pessoas que não acreditavam que Jesus era homem. E essa doutrina falava justamente isso, que a morte e que a ressurreição de Jesus foram somente aparentes, não foram verdadeiras. Os docetistas acreditavam que a encarnação não era possível, que Jesus ter um corpo físico, Jesus ter um corpo humano, não era possível, porque eles acreditavam que o corpo humano era mau, estava ligado ao pecado, e Jesus, como sendo filho de Deus, não poderia ter um corpo carnal. Mas a Escritura nos diz algo diferente. Se você ler, por exemplo, Romanos, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 4, nós vamos ver ali que Jesus era filho de Deus. Ele era Deus, mas ele também era homem. Paulo diz o seguinte lá em Romanos 1, 3 e 4. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade. Jesus é o Salvador da humanidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele também faz parte dessa humanidade. Ele não é meramente um homem que tem qualidades divinas, não. Nem um Deus que tem qualidades humanas, não. Ele é tanto um como o outro. Ele tem duas naturezas. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. É aí que Abraham Kuyper acertou muito bem, um teólogo holandês.
Abraham Kuyper disse o seguinte: quando Deus quis revelar algo de si, Ele o fez por meio da encarnação. Quando Deus quis se mostrar a mim e se mostrar a você, Deus se tornou homem. A grande diferença que faz para cada um de nós sabermos disso, meus irmãos, no momento em que nós estamos vivendo, está no fato de que quando nós entendemos que Jesus conhece o nosso sofrimento, nós concluímos que somente Ele tem condições de atender às necessidades e às expectativas do meu e do seu coração. Somente Jesus pode trazer paz no meio da tempestade. Somente Jesus pode trazer auxílio no meio da doença. Quando os discípulos não conseguem solucionar a situação, sabe o que eles dizem? Veja lá o versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? E é o que nós costumeiramente dizemos. Nós fazemos uso das mais variadas formas para solucionar os problemas que cercam as nossas vidas, quando na verdade o que nós precisamos fazer em primeiro lugar, e não em último lugar, é dizer: Mestre, olhe para nós, o Senhor conhece os nossos problemas, o Senhor conhece as nossas adversidades, porque o Senhor sofreu também, e os discípulos deixam de fazer isso. Somente quando eles olham para o caos, para a tempestade, é que eles então voltam a sua atenção para Jesus. Aquele que vive pela fé, meu querido, deve crer na humanidade de Jesus, e deve clamar a Jesus em primeiro lugar, porque Ele conhece as nossas aflições, e porque Ele está conosco no barco, quando nós enfrentamos tempestades. Amém, igreja? Quando nem médicos, quando nem enfermeiros, psicólogos, economistas, políticos, ministros conseguem resolver os conflitos da nossa nação, sabe quem pode resolver esses conflitos? Jesus. Jesus, sim, pode, porque Ele conhece as tempestades que nós enfrentamos, porque Ele também é homem, e Ele é homem que sabe o que é padecer. O texto traz para nós agora uma última lição, e eu queria que você acompanhasse comigo o verso 39, 40 e 41. Aquele que vive pela fé deve crer que nós não estamos imunes a tempestades. O serviço de Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades. Aquele que vive pela fé deve crer que Jesus é homem. Mas em terceiro lugar, o texto diz para nós que aquele que vive pela fé deve crer que Jesus também é Deus. Jesus não é somente homem, mas Jesus também é Deus. Veja o que diz o verso 39, 40 e 41. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A última lição do texto para nós é que aquele que vive pela fé deve crer que Jesus é Deus. Quando os discípulos acordam seu Senhor, que estava descansando, Jesus agora se manifesta como Deus. Ele é Deus. Jesus vai repreender o vento, Jesus vai repreender o mar. Ele diz: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança, o texto fala. De repente, num cenário de extremo caos, nós não conseguimos entender, porque eu e você nunca vimos isso, mas os discípulos viram. De repente, quando tudo está ali, aquele vento, aquela tempestade, Jesus diz: calma, emudece, e tudo para. O texto diz que imediatamente fez-se grande bonança, paz. Jesus já havia demonstrado autoridade para perdoar pecados. Se você for lembrar bem, lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 10, Jesus perdoou o pecado. Jesus já havia demonstrado que Ele é Senhor do sábado. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 28, nós vemos isso. Jesus já havia demonstrado que o seu ensino tem autoridade. No mesmo evangelho também de Marcos, capítulo 1, versículo 22, nós vemos isso. Jesus já havia demonstrado que Ele tem autoridade sobre demônios. Ele já havia expulso demônios. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 27, nós também vemos isso. Mas agora Jesus está mostrando que Ele é Senhor, sabe do quê? Da natureza. Ele tem autoridade até mesmo sobre o vento, sobre o mar.
Aquele que vive pela fé deve crer que Jesus é verdadeiramente Deus, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele é soberano, Ele é Senhor e Ele também é Senhor da natureza. Jesus está fazendo aqui algo impossível, Ele está ordenando o vento e o vento está lhe obedecendo. Ele está ordenando o mar e o mar está lhe obedecendo. Jesus, com poucas palavras, transformou uma tempestade furiosa em calmaria. Os elementos reconheceram a voz do seu Senhor e, como servos, o texto diz, aquietaram-se. Fez-se grande bonança. Meu querido, Jesus é verdadeiramente Deus. E uma fé sólida, uma fé verdadeira, uma fé constante, acredita nisso. Não existe nada impossível para Jesus, porque Ele é Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. E agora os discípulos estão vendo isso. E Jesus, então, primeiramente repreende o mar. Mas, em segundo lugar, Jesus traz uma segunda repreensão para o coração dos discípulos. E lá no versículo 40 ele diz as seguintes palavras: como é que não tendes fé? Ao enfrentar a tempestade, o que os discípulos deveriam ter feito, em primeiro lugar, é ter fé. Fé de que eles não estavam sozinhos. Há um sentimento de pânico, mas Jesus está no barco. E é assim que nós precisamos também reagir. Não há razão, não há causa, não há motivo para o medo, porque Jesus é Deus e Ele está conosco no barco. E aí então, como um desfecho final do texto, existe uma última pergunta, feita pelos próprios discípulos. Eles não acreditam, eles ainda não têm fé. E eles viram para Jesus, e viram até mesmo uns para os outros e dizem: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe quem Ele é? Ele é Deus. Aquele que vive pela fé deve crer que Jesus é Deus. Nem mesmo os discípulos conseguem chegar à verdade plena. Mas no versículo final existe uma pergunta: quem é esse? Sabe quem é Ele, meu irmão? Ele é Jesus. Ele é o Deus homem que tem poder sobre a terra, sobre o céu e sobre o mar. Jesus age com autoridade porque Ele é Deus, tanto como o Espírito. Quando nós lemos a Escritura, nós vemos muito bem isso. Que Jesus é Deus, Ele não é metade Deus e metade homem, não, Ele é plenamente Deus, plenamente homem. E aí nós precisamos também pensar na história. No final do século VI, outra doutrina sobre a natureza de Cristo surgiu. E essa doutrina afirmava que Jesus não poderia ter uma natureza divina, que Ele não poderia ser Deus, Ele era somente um homem. E assim como os docetistas falavam que Jesus não poderia ter uma natureza humana, surgiu uma nova doutrina. No final do século VI, essa doutrina era chamada de ebionismo. E segundo os ebionitas, Jesus não poderia ser Deus, não poderia ter uma natureza divina. Muito embora pensamentos assim foram levantados, e a palavra de Deus nos dá base suficiente para crer que Jesus é Deus. Veja, por exemplo, João, no capítulo 1, versículo 18. O texto diz para nós lá o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Romanos, no capítulo 9, versículo 5, Paulo diz para nós lá o seguinte: deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Agostinho de Hipona, um teólogo do primeiro século, disse o seguinte: aquele que era Deus fez-se homem, assumindo que não era, sem perder o que era, e assim Deus se fez homem. Ele se fez homem, assumindo o que não era. Ele não era homem, mas Ele se fez homem. E Ele não perdeu o que Ele era quando Ele se fez homem. Ele se fez homem, mas Ele é Deus. Aquele que vive pela fé deve crer nisso, crer que Jesus é Deus. Meu irmão, eu não sei quais são as tempestades que cercam a sua vida. E eu não sei se diante dessas tempestades você tem se posicionado como os discípulos. Jesus chamou os discípulos de homens de pequena fé. Se você ler lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 26, no texto paralelo desse texto, você vai ver que Jesus está chamando os discípulos de homens de pequena fé. Eu não posso dizer se você pode ser qualificado como uma pessoa de pequena fé. Quem pode dizer isso é somente você. Você e Deus. No entanto, a grande lição que nós aprendemos diante de tudo isso é que nós vivemos pela fé. E se vivemos pela fé, precisamos crer que Jesus é Deus. Crer no seu poder.
crer na sua graça e crer que mesmo que as tempestades sejam tamanhas, Cristo tem poder para salvar. É por isso que eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que aquele que vive pela fé deve crer que o serviço de Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades. Aquele que vive pela fé deve crer que Jesus é homem, e aquele que vive pela fé deve crer que Jesus é Deus. Mas eu quero te trazer à memória o que eu disse lá no início. Tempestades podem de fato gerar medo nos nossos corações, como uma ressaca marítima. Passando por uma situação de pânico, passando por uma situação de medo, passando por uma situação de observação. Mas o que eu quero falar para você é que nós vamos sim passar por problemas. No entanto, a pergunta que fica é como você deseja passar pelos problemas que te cercam? Como você deseja passar pelos problemas que te cercam? Como um homem ou uma mulher de pequena fé? Ou como um homem e uma mulher que vive pela fé? Porque aquele que vive pela fé crê que, embora nós servimos a Jesus, não estamos imunes de problemas. Aquele que vive pela fé crê que Jesus é homem, ele sabe o que nós sentimos. A humanidade de Jesus precisa trazer para nós certeza de que ele conhece as nossas dores. Ele é homem de dores, ele sabe o que é padecer. Mas aquele que vive pela fé também crê que Jesus é Deus, que ele tem poder. E o poder dele é suficiente para nos dar paz no meio da tempestade. Ele é Deus, ele tem poder para nos salvar. E por isso eu quero deixar então, diante disso, 3 aplicações rápidas para mim e para a sua vida, para os dias que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, ao passar por tempestades, lembre-se que se Jesus estiver no barco, não existe motivo para temer. Nós estamos passando por um momento tão complicado, mas Jesus está conosco, Ele está no nosso barco, Ele está no meu, Ele está no seu lar, Ele vive conosco, Ele nos acompanha em todo o tempo. Então por isso, não tema, creia. Antes de nós iniciarmos o nosso culto, estava tocando uma música que diz isso: meu servo, não temas, não tema, creia que Jesus está no barco. Segundo, creia que Jesus conhece cada uma das tristezas e das dores que você enfrenta. Talvez você se sinta sozinho. Pois bem, talvez você se sinta desamparado, desesperançoso. Talvez você ache que os problemas do seu coração são problemas tão grandes que não tem solução. Não. Creia que Jesus é homem também. Ele sabe o que você sofre, Ele sabe o que você sente e Ele pode atender ao seu coração. Terceiro e último, creia que Jesus, e somente Jesus, tem poder para nos socorrer em todas as tempestades. Não olhe para as soluções que você pode gerar para as tempestades que passam. Muito pelo contrário. Entregue a sua vida a Jesus, entregue o seu coração a Jesus e diga: Senhor, que seja o Senhor a solucionar as tempestades que cercam a minha vida e a minha alma. Que Deus nos ajude a, em meio a uma grande tempestade, lembrar que não há problema que seja maior que o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem poder para salvar. Obrigado porque o Senhor está conosco no barco. Obrigado porque em meio à tempestade, em meio a Deus, a ressaca do mar, as grandes ondas que vêm sobre nós, o Senhor tem poder suficiente para dizer: acalma-te, emudece. O Senhor tem poder suficiente para nos dar paz no meio da turbulência, no meio da tribulação. Tua igreja vive um momento assim, de inquietude espiritual, de dores, de sofrimentos. A tua igreja vive um momento, ó Deus, no qual ela se pergunta: por que estamos passando por isso? A tua igreja, às vezes, como os discípulos, pode dizer: mestre, não te importa que pereçamos. Ó Deus, não nos deixe ser homens e mulheres de pequena fé. Muito pelo contrário, que nós possamos viver pela fé e crer que, mesmo que existam, ó Deus, tempestades, nós estamos certos de que é o Senhor quem soluciona elas, de que é o Senhor quem traz paz ao nosso coração e paz a tudo que cerca o nosso redor. Abençoa a tua igreja, Deus, reunida aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, aquele que é Deus, aquele que é homem, que tem poder para salvar, e que as gloriosas consolações
do Espírito Santo de Deus e também do amor do Pai repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre a terra, aqueles que são discípulos, aqueles que vivem pela fé, hoje e agora e para todo sempre. Amém e amém.